pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Léa Mara e hoje nós vamos continuar nossas aulas sobre o Guimarães Rosa. Há algumas aulas temos falado desse autor. No nosso último encontro falamos sobre as características dele, fizemos análises literárias usando trechos do autor. Se você não conferiu essa aula, depois volta lá, confere, que ela é muito importante, ok? E hoje nós vamos falar sobre o livro dele, Primeiras Histórias, que estará no vestibular da UERJ, e depois nós daremos continuidade falando sobre os contos Terceira Margem do Rio e O Espelho, ok? Vamos lá? Nós vamos primeiro situar aqui o livro Primeiras Histórias na obra do Guimarães. Ele é publicado em 1962, depois de Grande Sertão Veredas, certo? E é indicado que se comece realmente a ler Guimarães pelos livros de contos. É melhor porque a linguagem dele é um pouco complexa, né? Como nós vimos na última aula. E ler já diretamente Grande Sertão Veredas pode ser um pouco assustador, ok? Então, nós vamos começar bem, vamos começar lendo Primeiras Histórias, e aí 2 contos excelentes. E eu quero já chamar a atenção de vocês para o seguinte: Primeiras Histórias vai estar totalmente dentro daquelas características das quais falamos na última aula. Então, se você não assistiu a aula sobre as características do Guimarães, depois daqui volta lá, dá uma conferida, porque aquela aula é crucial para você entender bem melhor, de uma forma bem mais simples, a ideia geral do Guimarães, ok? Como é que ele se comunica, quais são as ideias que ele pretende, né, rascunhar ali nos livros dele, ok? E Primeiras Histórias está muito dentro daquilo que nós conversamos. Nós vamos ver nos contos nos quais iremos trabalhar, né? Que é a Terceira Margem do Rio e O Espelho, ok? Então, hoje nós vamos falar rapidamente sobre o livro Primeiras Histórias, tá? E nós vamos começar já falando sobre o título dessa obra. A palavra Primeiras Histórias, nesse título Primeiras Histórias, ele vem do seguinte: primeiras seria porque é a primeira vez que o Guimarães vai trabalhar o gênero histórias, ok? E a palavra histórias, ela faz uma referência a narrativas que são inventadas, ok? Se opondo à ideia de história com H, né? História com H seria a história real, história do mundo, história do Brasil, aquilo que aconteceu de verdade, que está registrado historicamente. E histórias seriam narrativas que se baseiam na realidade, ok? Elas têm muito de real, mas elas também misturam com algo de fantástico. São os famosos causos, né? Aquelas histórias de pescador, história que você ouve bastante aí pelo interior, que você começa acreditando que é puramente verdade, mas acontecem umas coisas ali no meio que você fica, cara, como que isso pode acontecer, né? Que coisa surreal, que coisa louca é essa, irracional. Então, a ideia de histórias está muito ligada a essa ideia de causos, né? Uma narrativa que está ligada ao real, mas que tem alguns aspectos fantásticos dentro dela, ok? Então, alguns teóricos também falam que a palavra primeiras está muito ligada à ideia de primeiridade, que é um conceito da semiótica, enfim, que fala sobre a primeira interpretação das coisas. E isso é muito interessante porque isso é muito poético, é muito Guimarães Rosa, essa ideia da primeiridade. Porque é um espanto. A primeiridade nada mais é que o espanto de você encontrar algo que você nunca viu. E interessante que no livro, que no conto A Terceira Margem do Rio, o autor fala, né, aquilo que não havia, acontecia. E isso é muito a ideia de primeiridade, aquilo que não há, acontece. É a ideia do espanto, a ideia da pura novidade. Aquilo que você nunca viu em lugar nenhum, de repente você tem o primeiro contato com aquilo e aquele espanto que te gera. Isso é a primeiridade. Você não consegue nem esboçar na tua mente uma explicação para algo que você nunca viu e que de repente se apresenta na tua frente. E o livro Primeiras Histórias, ele traz alguns aspectos de espanto, né? Vou usar aqui as ideias do Guimarães, uma ideia de espantamento que faz com que você fique pensando, cara, que isso? Eu não sei explicar verbalmente o que é isso, eu não consigo entender isso, mas te gera
alguma coisa. Então essa ideia é muito poética e combina muito, não só com esse livro, mas com a escrita do Guimarães, certo? Mas nesse livro você tem muito isso, até porque, já indo aqui para os personagens, algo interessantíssimo que existe em Primeiras Histórias é que todos os personagens ali, os protagonistas de Primeiras Histórias, eles são loucos, crianças, pessoas que não respeitam, por algum motivo, a normalidade das ações, certo? São personagens, os protagonistas, eles são personagens que a gente pode falar que eles estão à margem de um comportamento padronizado. Então, por exemplo, nós aprendemos desde cedo como nos comportar diante de algumas coisas, né? E você percebe que os protagonistas de primeiras histórias, eles vão justamente contra esses comportamentos. E aí, quando você vai observar quem são essas pessoas, você percebe, por exemplo, em 7 contos você tem pessoas loucas, certo? Elas são loucas. E elas são os protagonistas da história, e elas comandam a história. Então, a loucura é algo que te afasta da normalidade, óbvio, né? A questão óbvia, mas ela te afasta de tudo que é normal. E ela te dá uma prerrogativa de você fazer o que você quiser, porque afinal de contas você é louco. Quem é que vai esperar de você alguma coisa diferente da loucura, certo? Então, isso acaba fazendo com que os personagens tenham um desprendimento absoluto de fazer coisas que são padronizadas socialmente, né? Você vai ter as crianças também, que dentro dessa ideia de primeira idade, como eu falei, as crianças são perfeitas para primeiridades, né? Porque afinal de contas elas estão conhecendo o mundo. Então você tem, por exemplo, a história do garoto que vê o vagalume, ele fica impressionado com o vagalume, ele nunca tinha visto um vagalume, certo? Ele fica impressionado com o tucano, né? Então, veja, se você nunca viu um tucano na sua vida e você de repente vê o tucano com um bico enorme e tal, você... Uau, que coisa diferente, que espanto, né, que aquilo te gera. E um vagalume, um bicho que pisca lá no escuro e tá em todo lugar, tá ali, depois tá ali. Você já viu um vagalume, você sabe que a sensação é sempre você ficar procurando saber onde é que ele vai aparecer agora, né? E isso te causa um estranhamento se você nunca viu, certo? Então, é muito interessante como ele vai usar esses personagens e fazer com que, olha só isso, esses personagens, como eles vivem em situações que não são esperadas, né, socialmente, eles são irracionais não no sentido de burros, certo? Irracionais no sentido de fugir da razão. As ações desses personagens geralmente fogem à razão. O conto A Terceira Margem do Rio, do qual nós iremos falar, você tem um pai que de repente resolve ir para o meio do rio e viver ali, naquele meio daquele rio. Ele não vai para outra margem, ele não volta, ele simplesmente fica ali, no meio do rio. E aquela situação, ela é insustentável dentro de uma ideia de vida normal. Como que alguém faz isso? Como que alguém simplesmente pega o barco e vai para o meio do rio e resolve viver ali para todo sempre, porque ele nunca mais volta, né? E aí você tem esse tipo de personagem comandando a vida de todos os outros personagens, certo? Você vai ter no centro um personagem que vai agir de tal forma, irracionalmente, e essa ação dele vai interferir na vida de todos que o cercam. Você tem, por exemplo, no conto A Menina de Lá, você vai ter uma personagem, uma criança, que ela pensa nas coisas, né? E as coisas acontecem, ok? Então você vai ter um personagem que não é comum, interferindo na vida das outras pessoas. Esse conto da Terceira Margem do Rio, o pai interfere totalmente na vida da família, né? Quando se ele tivesse falecido, ele não teria mexido tanto com a estrutura familiar
isso que aconteceu com ele, né? Dele ter ido pro meio do rio. E eles são muito instintivos, né? Tipo, eles sentem de repente a necessidade de fazer algo e aquilo é feito, certo? Sem explicações, porque isso Guimarães não faz. Guimarães não perde tempo com explicações. Não se preocupa que ele não vai te explicar por que essa menina pensa nas coisas e as coisas acontecem. Ele não vai te explicar por que o pai foi para o meio do rio. Ele não vai fazer explicações. Ele tira o leitor da passividade. É você que tem que tentar preencher as lacunas, ok? E esses personagens aqui, como a gente não tem muito o que esperar deles, porque afinal de contas, como eu tô falando, eles fogem totalmente da normalidade, então assim, preencher o vazio de interpretação que um personagem desse deixa é uma tarefa árdua, né? Porque você fica buscando a resposta. E é exatamente essa ideia de indagação que vai envolver todo o livro Primeiras Histórias, ok? Lembre-se que o Guimarães tem um quê de questionamentos existenciais muito forte, tá bem? Vamos seguir. Então aí a gente entra aqui na ideia do espaço. Pessoal, quando você pega o livro Primeiras Histórias, a maior parte dos contos que estão ali não vão dizer que nós estamos no interior, que nós estamos em Minas Gerais. Eles não vão dizer isso, ok? O espaço fica meio que indefinido, sabe? No entanto, é claro e é óbvio, pelas palavras que são utilizadas ali, lembra aquilo que eu falei para você na aula das características. Você percebe que o palavreado não é urbano, né? Você percebe que as palavras escolhidas, a forma em que elas são organizadas na frase, a sintaxe delas, não tem nada de urbano, foge desse padrão que nós usamos na cidade, ok? Então você vai ter uma linguagem que lembra o interior, certo? Fala dos barrancos, das montanhas, dá nome às plantas, dá nome aos animais, que é uma coisa que uma pessoa citadina, né, uma pessoa muito urbana, ela não sabe fazer. Mas uma pessoa que está totalmente envolvida no campo, ela sabe dizer o nome dos pássaros, certo? O nome das plantas, porque ela é o ambiente dela, ela vive ali, ok? Então você vai ter, não necessariamente o nome do lugar, o nome da cidade, Minas Gerais, você não vai ter. Mas você vai ter algumas referências a nomes de fazendas, a nomes de plantas, nomes de animais, ok? Isso vai acontecer. Então, todo o ambiente que está ali nos contos mostra que nós estamos em um ambiente rural, certo? E aí, o fato de nós estarmos em um ambiente rural, um ambiente que é distante da cidade, né? Você acaba tendo muito espaço para essas coisas que eu falei sobre o diferente. Porque, por exemplo, quando você chega no interior, né, uma coisa que é muito comum, pelo menos aconteceu muito comigo, quando eu ia para o interior, quando eu era mais nova, que as pessoas têm uma necessidade de te sentar no meio do nada e começar a contar histórias de almas e espíritos e sei lá o que, né? Não sei por que essa necessidade, né? Elas querem te contar essas coisas. E aí você fica sem saber se aquilo aconteceu, se aquilo não aconteceu. Então parece que o interior é um lugar propício para esse tipo de coisa. De coisas loucas, coisas lendas, boto que sai, saci, não sei o que. Tudo isso acontece onde? No interior, né? Então fica essa ideia de que o interior ele é o lugar certo para acontecerem coisas estranhas, né? Coisas estranhas acontecem bastante lá, ligadas ao sobrenatural. Quando eu falo estranho, porque na cidade acontece muita coisa estranha também, né? Mas eu falo assim, ligadas ao sobrenatural, parece que o interior é o lugar apropriado para isso. E como Guimarães vai mexer muito com essa ideia do sobrenatural, muitos desses personagens parece que não são humanos, muitas vezes, né? O interior acaba sendo um lugar ótimo para esse tipo de história, como pano de fundo dessas histórias. Avançando mais, nós temos a análise do tempo. Como é que ele acontece em Primeiras Histórias? Pois bem, quando você lê os contos
dá para perceber que não existe marcação de um tempo exato, de uma época. Não dá para você saber que ano é aquele, certo? 1975, 1950 alguma coisa, não tem esse tipo de marcação. Acho que só 2 tem. A maioria não tem marcação de tempo. Ou marcação de estação, se é inverno, se é verão. Não há essa ideia no livro presente, ok? Então o tempo cronológico existe, o tempo cronológico está lá. Mas o que é tempo cronológico, né? Se caso você esteja meio que voando aí. O tempo cronológico é o tempo que a gente conta no relógio, é o tempo que passa. Então, por exemplo, se eu tô contando uma história, eu falo que eu acordei, tomei meu café da manhã, aí passei a manhã fazendo várias coisas, quando foi às 5 da tarde eu encontrei com fulano, tal, a gente assistimos uma sessão de cinema e depois nós fomos jantar. Poxa, você percebe que existe uma progressão temporal. Não percebe? Então isso é tempo cronológico. Então o tempo cronológico existe nas histórias, ele está presente. No entanto, não há a marcação de uma época exata. E é interessante que o Guimarães ele faz isso de propósito, porque ele fala, tem uma entrevista dele que ele fala que ele acredita que ele já tinha vivido uma outra vez. Né? Ele fala pro repórter, eu acredito que eu já vivi uma vez. Então o tempo para Guimarães Rosa não tem muita importância. O momento em si, o tempo cronológico, ele não tem uma importância muito grande. O que importa é o infinito. O que importa é o que fica daquela experiência. E isso é atemporal. Certo? Então há uma ideia de atemporalidade nos contos do Guimarães, ok? Então, preste atenção nisso. Tem marcação cronológica sim, tá? Mas essa cronologia, ela pode acontecer em 1802 ou ela pode ter acontecido ontem. Não existe uma ideia de marcação temporal exata nos contos dele, ok? Avançando, nós vamos para o foco narrativo. O que vem a ser o foco narrativo? É a ideia do narrador. Quem é que conta essa história? Falei com vocês na aula das características que a maior parte das produções do Guimarães ele faz em primeira pessoa, certo? Tem muitos narradores em primeira pessoa. E esses narradores em primeira pessoa, atenção aqui para isso, hein, gente? Eu vi muito material para ir falando de narradores em terceira, quando na verdade nós temos contos em que o narrador é primeira pessoa, mas é a primeira pessoa testemunha. É o narrador chamado testemunho. O que é o narrador testemunho? Nós temos quando você fala em narrador, rapidinho aqui para ficar mais claro. Quando você fala em narrador, você tem o narrador de primeira pessoa, que é aquele que conta a história da qual ele participa. Okay? Eu tô na história, eu sou um personagem, eu tô vivenciando a história, então eu sou o narrador personagem. Eu estou contando e eu estou participando, beleza? Esse é o narrador personagem. Dá para perceber isso através da linguagem. Minha, nós, a gente, né? E o narrador em terceira pessoa é aquele que não participa. Ele está de fora, vendo a história da qual ele não participa. Ele não tem nenhum envolvimento com aquela história, certo? O narrador em primeira pessoa, ele pode ser narrador protagonista, quando a história é minha, tipo, eu sou o personagem principal e eu também estou contando a história, então eu sou narrador protagonista, mas eu também posso ser um narrador testemunha, que é quando eu conto a história de uma outra pessoa, eu estou vendo essa pessoa, eu estou vivenciando com ela aquela história, mas a história não é minha, a história é dela, mas sou eu que estou contando. Então eu sou um narrador testemunha, percebe? Então, muitos contos do Guimarães, ou você tem o narrador personagem protagonista, ou você vai ter o narrador personagem testemunho. E os narradores em terceira pessoa, eles acontecem também, ok? No entanto, a maior parte deles também, sinceramente eu não lembro agora de nenhum que eu tenha lido, narrador em terceira pessoa, que fosse totalmente observador. Não, até porque, vou falar de novo da aula 3, o Guimarães usa muito o recurso do discurso indireto livre. Lembra que nós falamos sobre isso? Que é aquele em que a voz do narrador se mistura com a voz do personagem e aí você não sabe exatamente quem é que está falando?
Então, quando você começa a misturar o narrador com o personagem, é muito difícil você falar que aquele narrador é um narrador observador. O que é o observador? É aquele que não se mete em nada da história. Ele só conta o que ele vê, ele não conta mais nada. Então, e eu não lembro, sinceramente, deve ter, tá, gente? Eu tô falando que não tem, não. Falando que eu agora, nesse momento, não tô lembrando de nenhum dos contos, eu não li livro do Guimarães, mas nenhum dos contos do Guimarães em que você vai ter narrador observador. Então, eu vi narrador onisciente, o personagem protagonista e o personagem testemunho, ok? Então, fica atento para esse tipo de coisa. Você tem que saber fazer a diferenciação deles e lembrar que você ainda vai ter esse agravante aí do discurso indireto livre, que é o momento que a voz do narrador se funde com a do personagem, tá bem? E nós encerramos falando sobre a temática. Nesse livro são 21 histórias. Ele começa com As Margens da Alegria e termina com Cismos. Essas duas histórias vão contar sobre a vida de um garoto, o mesmo menino, que viaja para o mesmo lugar. No entanto, esses dois momentos da vida dele são bem diferentes um do outro, trazem experiências novas. São primeiridades, né? Como nós falamos anteriormente. Então, nós temos o começo e o final com o mesmo garoto viajando para o mesmo lugar. Então, nós temos uma história cíclica, ok? E no meio desse livro, nós temos o conto O Espelho. Muito simbólico, né? Me traz muito a imagem de você estar em uma caixa, aquelas salas de espelho, que você vê pra frente, tem várias imagens suas, você olha pra trás, tem várias imagens suas e você ali no meio. Então isso me lembra muito essa imagem, que você tem um espelho refletindo 10 contos pra cá, refletindo 10 contos pro outro lado, certo? Então, daí você observa que isso foi um projeto, né? Não são simplesmente 21 histórias que ele inventou em momentos diferentes e simplesmente jogou ali naquele livro. Não, nós temos um projeto sendo encaminhado aqui. Outra coisa interessante em Guimarães é que não há a presença do clímax, né? Nesse livro você vai esperar muitas vezes que haja o clímax, que haja aquele momento maior da tensão sendo resolvida, mas isso não acontece. Na verdade, o que há é um anticlímax, certo? Na estrutura narrativa comum, né, você vai ter apresentação, complicação, clímax e desfecho. Em Guimarães, esse clímax aí, ele não vai acontecer. Para você ter uma ideia, tem um conto que são dos irmãos Dagobert, em que você vai ter 4 irmãos que são matadores lá no local, no lugar, e um desses irmãos é assassinado por um cara chamado Leo Jorge, que é o covarde da cidade. O Leo Jorge mata esse cara. E aí a cidade inteira fica empolvorosa achando que o Leo Jorge vai ser assassinado. Aí acontece o velório do rapaz lá que foi morto pelo Leo Jorge, todo mundo fica naquela tensão, os irmãos vão matar o Leo Jorge, mas isso não acontece. Chega no final do conto, eles não matam o Leo Jorge, eles inclusive vão falar com ele e dizem que ele tá tudo bem, que ele, Leo Jorge, só estava defendendo a honra dele, que ele não estava errado em ter feito o que fez. E dali eles vão embora, eles até mudam, acho que eles mudam de cidade. E aí você fica assim, poxa, eu esperei o conto inteiro o momento em que eles iam matar o Leo Jorge, né? Que é o comum, geralmente, acontecer, principalmente numa história que é contada dentro do interior, que tem aquela questão da vingança ainda, né? E aí você fica nessa expectativa, mas ela não acontece, essa expectativa é frustrada. Então há o quê? Há o anticlímax, entende isso? Então, essa ideia de você ir ler o Guimarães achando que em algum momento ele vai resolver as tuas angústias te contando aquilo que você espera ouvir para que você consiga ir dormir tranquilamente, isso não vai acontecer. Você, leitor, é que precisa preencher muitas coisas. Quando você lê um conto como esse, você chega no final e fica pensando, por que será que eles não mataram? Que mudança interior aconteceu nesses personagens diante da morte do irmão que fez com que eles não matassem o assassino do irmão deles? Entende? Você passa a terceira margem do rio toda tentando descobrir por que esse pai resolveu ir para o meio do rio.
certo? E aí o Guimarães não te conta. É você que tem que tentar resolver. Nem você, nem o filho dele vão ficar sabendo. É vocês que tem que tentar resolver, certo? Então isso gera uma angústia. E aí fica um conselho, né, que eu até coloquei aqui. O que importa nas histórias é a travessia. Lembra que eu falei sobre isso com vocês na aula 3 também? A travessia que o personagem faz é que importa. Não é necessariamente o clímax ou o desfecho da história. A história pode, inclusive, terminar com um não fim, né? Com algo que nesse conto dos Cismos, o personagem fala isso no final, né? A vida nunca parava. É verdade, a vida nunca para. Não existe isso na nossa vida. Existe de, chegou no final. Não, tipo, se chega no final, aquilo continua depois. É natural pra gente, né? Se chegar no final é porque a gente morreu. Não é legal chegar no final, né? Então, a ideia é que não há necessariamente uma ideia de clímax e finalização. Há uma ideia de travessia que segue, que vai levando o personagem, e você, leitor, ganha quando acompanha o personagem. É aqui que você ganha, entende? É quando você acompanha a travessia do personagem, que aí você cresce com ele, você faz os mesmos questionamentos que ele, você tenta pensar nas mesmas situações, nas mesmas angústias, certo? Que são, lembra que é tudo universal, certo? A ideia do Guimarães é sempre trabalhar o universal. Então, se é universal, são angústias que todos nós temos. E aí aqueles personagens fazem a gente pensar nessas situações junto com eles, certo? E a gente ganha fazendo essas análises, não necessariamente descobrindo por que o fulano não matou, por que o pai não saiu do rio, por que a menininha teve que morrer no final, ok? Falando dessa história de morte, a morte nesse livro é uma constante, gente. Ela é constante ali no livro. Ela nem sempre é nomeada, né, como morte, mas você percebe a presença da ideia da morte e a busca pela imortalidade, certo? Uma necessidade da ideia de imortalidade, ok? E isso me lembra muito a parte do tempo, né, que eu falei que ele falou pro repórter que já viveu uma outra vez, né? Então, o Guimarães, sendo uma pessoa crente, espiritualizada, como a gente já conversou, ele acredita na possibilidade de outras vidas, certo? E aí você tem a busca pela imortalidade. Viver várias vezes seria talvez uma resposta para isso, certo? Bom, pessoal, a ideia era passar essa noção geral do livro Primeiras Histórias para vocês. Na próxima aula nós vamos falar sobre a terceira margem do rio e depois teremos uma última aula sobre o espelho, ok? Então, se você ficou com alguma dúvida, dá uma olhada na aula 3, que fala sobre as características do Guimarães Rosa, vê se você consegue entender o que foi colocado lá. Se por acaso você continuar com dúvidas, coloca aqui pra gente, entra lá no nosso Facebook também, pode perguntar por lá ou aqui no YouTube mesmo, fica à vontade para que eu possa depois responder os questionamentos de vocês acerca desse tema, tá bem? Então, se você gostou dessa aula, não deixa de curtir aqui embaixo, deixa um comentário falando se as aulas estão ajudando você a entender um pouco mais o universo do Guimarães. Compartilha com seus amigos, tá? Para que eles possam também adquirir sucesso junto com vocês, ok? E não deixe de se inscrever no canal, porque assim você vai receber as notificações quando entrarem as próximas aulas sobre os contos, que são as duas aulas mais importantes aqui, né? Já que elas vão falar exclusivamente sobre os contos que serão cobrados no vestibular da UERJ desse ano, ok? Um grande beijo para vocês e até a próxima aula!